Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplar a salvação do nosso Deus, do nosso Deus. Os confins do universo contemplar a salvação do nosso Deus, do nosso Deus. Lembro agora de acolher você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação nessa quinta-feira de adoração. Para esta homilia, nós sabemos que o tema deste Revolução Jesus, qual é o tema? Vocês recordam aqueles que participaram ao longo desta quinta-feira? Eu vivo a Revolução Jesus. Vamos repetir juntos? Está parecendo mesmo. Me convenceram. Vamos então falar um pouquinho mais forte? Eu vivo a Revolução Jesus. Ótimo, muito bem. Este eu, quando você diz eu, você está dizendo e falando em relação à sua identidade mais profunda, que daqui a pouco nós vamos fazer em referência a quem que este eu deve sempre ser conduzido, ser direcionado neste mundo, as escolhas. Então você tem consciência de si. Eu. Tem consciência de que você existe, não tem? Você aqui na frente? Eu. E o vivo? O que seria este vivo para a nossa vida prática? Eu vivo a Revolução Jesus. É o sentido de pôr em prática, de mudar as atitudes, de mudar os comportamentos, de mudar as escolhas, de pôr em prática o que Jesus ensinou, pôr em prática as virtudes, pôr em prática o amor, pôr em prática o perdão, amar os inimigos, não tem? Tudo isso vocês ouviram em algumas pregações e vão ouvir ao longo deste acampamento Revolução Jesus. Então, a identidade, você tem consciência que você existe, você tem consciência que você precisa dar uma resposta. Essa resposta está ligada ao vivo. Eu vivo. A revolução. Que revolução é essa? Claro que vai sempre estar ligada a Jesus. Não é qualquer tipo de revolução. É uma revolução que parte de uma transformação interior, que parte da transformação do coração, que é reflexo de uma transformação da mentalidade, da mudança de mentalidade que nós vivemos quando nos encontramos com Jesus. Então, é o conjunto de todas essas transformações interiores que refletem em nosso exterior. Reflete com um sorriso bonito quando você volta para casa, reflete no brilho no olhar de quem veio aqui e fez uma experiência com Jesus. Nossa, mas você voltou diferente. O que foi que aconteceu com você? Mudou o interior. E por que mudou o interior?
vai refletir no exterior, volta até mais bonito e mais bonita para casa. Milagres no Revolução Jesus. E Jesus, eu vivo a Revolução Jesus. É Jesus quem nos dá a verdadeira identidade. Quando nós falamos do eu, que é o da consciência, é um eu de quem sabe que vive em Jesus. Ele nos dá a verdadeira identidade. E neste dia nós celebramos o santíssimo nome de Jesus, aquele que foi revelado pelo anjo Gabriel, o nome foi revelado a Nossa Senhora, bem como a São José. Foi revelado este nome, o Salvador, Deus, que assumiu a nossa humanidade para redimi-la, nos assume para nos redimir. Tá bom? Este é um pequeno resumo do tema. Tentem guardar isso, tá bom? Eu vivo a Revolução Jesus. Então, quando você repetir este tema, recorde de tudo isso. Recorde que você é alguém que tem consciência. Recorde que você é alguém que, neste acampamento, está buscando as transformações interiores. Recorde que você é alguém que tem a sua identidade mais profunda na vida em Cristo, na vida em Jesus. Então, eu acho que agora nós podemos repetir com mais força e mais consciente ainda o tema. Mais uma vez. Então tá bom. O jovem, o adulto, o ancião, Revolução Jesus precisa ser identificado mais por aquela pergunta: de quem você é? Não o que você é, mas de quem você é? Você é de Jesus. Então, por mais que você não saia por aí gritando a todo momento que você é de Jesus, ao olhar para você eu preciso identificar que aquele ali é de Jesus. Então, eu quero buscar aquele que o fez desse jeito. Eu quero buscar a pessoa que te transformou, que fez surgir esse sorriso nos lábios. Deixa eu ver o sorriso de vocês. Aqueles, cadê? Eu vou mostrar o meu também. Então eu vou buscar aquele que te deu esse sorriso, que te deu essas respostas comportamentais na existência. Isso é ser Revolução Jesus. Isso é ser jovem, Revolução Jesus. É ser adulto, Revolução Jesus. É ser ancião, velho, Revolução Jesus. O físico definha, mas a alma continua ligada a Deus, ligada ao Senhor que nos transforma, que nos mantém sempre jovens, sempre prontos para a eternidade, sempre prontos para a vida eterna. Então Jesus te dá uma nova identidade. Aí eu faço uma pergunta: você está disposto a viver a sua nova identidade? Sim ou não? Eu ouvi um não? Sim, eu ouvi um não? Eu perguntei se eu ouvi um não, vocês tinham que responder não. Vocês confirmaram que eu ouvi um não, foi isso? Eu ouvi um não? Ah, agora sim. Então vocês estão dispostos a viverem a nova identidade que Jesus quer vos dar? Sim ou não? Sim. Ótimo, então vamos ficar atentos às dicas que João Batista nos deu neste evangelho de hoje. Então, são 4 dicas, 4 coisas que ele nos diz e que nós precisamos e devemos copiar dele, tá bom? Agora nós já sabemos o sentido do tema do acampamento Revolução Jesus, já sabemos que é ele quem nos dá uma nova identidade, que é a verdadeira, por sinal. A sua verdadeira identidade é ser em Jesus, tá? Fora dele você não é. Fora dele é tudo falsidade. Fora dele você não existe. Fora dele tudo é uma mentira. E você já me disse, você disse sim quando eu perguntei. Então você disse que está disposto a viver essa nova identidade. Você está disposto a dar essa resposta, a viver respondendo a Jesus. E a partir das dicas de João Batista no evangelho de hoje, nós precisamos viver e colher para nós este primeiro ponto. A primeira coisa. Qual é a primeira coisa que nós precisamos viver? Precisamos guardar no coração, a partir do evangelho, a partir disso que escutamos, aquela realidade que, bem no início, João Batista viu Jesus se aproximar.
Então eu preciso deixar Jesus se aproximar. Eu preciso permitir que Jesus se aproxime de mim. Se eu quero viver a revolução de Jesus, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira realidade mais básica. Se eu perguntar qual é a primeira realidade, permitir que Jesus se aproxime de mim. Vamos repetir? Permitir que Jesus... Não entendi. Qual é a primeira coisa? Aproxime de mim. Pode falar no pessoal, é de você, não é de nós não. De mim, de você, de você. É que você respondeu nós, né? Permitir que Jesus se aproxime de mim. Você vai falar para você, não para os outros. Cada um responde o seu. Então, qual é a primeira coisa? Então, isso já dá para gravar. Grava. Se você está anotando os pontos na mente, este é o primeiro ponto. Permitir que Jesus se aproxime de mim. Porque foi assim, ó. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele. João viu e Jesus foi chegando. E João Batista permitiu. Você vai permitir que Jesus se aproxime de você hoje? Você vai permitir que Jesus se aproxime de você toda a sua existência? Sim, não é isso? Eu também. Eu quero permitir que Jesus se aproxime de mim. Aproxime Jesus de mim, do meu coração, da forma que Ele está hoje, com a disposição que Ele tem de corresponder, com a disposição que Ele tem de viver a santidade, de buscar a santidade, de abandonar os pecados, de confessar os pecados. Então, permitir que Jesus se aproxime. Essa é a primeira coisa, tá bom? Primeira coisa, permitir que Jesus se aproxime. Mas tem uma segunda coisa que nós podemos imitar de São João Batista também no Evangelho de hoje. Precisamos ser setas que apontam Jesus. Por isso que há pouco eu falei que ao olhar para você, para um jovem, Revolução Jesus, ao olhar para um adulto, Revolução Jesus, para um ancião, Revolução Jesus, é como se eu visse uma seta assim, que aponta para a pessoa de Jesus, dizendo, é Ele quem realiza a transformação. Eu não sou assim por mim mesmo. Eu não sou assim porque eu sou bom. Eu não sou assim porque eu sou autônomo. A minha autonomia está em ser em Jesus. Ele me dá a verdadeira autonomia, Ele me dá a verdadeira liberdade. Então eu preciso ser seta. Esta é a segunda coisa que São João Batista nos ensina no Evangelho de hoje. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Vamos repetir? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então eu imagino que São João Batista, quando disse essa frase, ele tem apontado para Jesus. Então ele foi uma seta. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Assim precisa ser sua vida. Se não com as palavras, com todas as suas escolhas, com todos os seus gestos. Tudo, gente. Sua vida de oração, sua vida familiar, sua vida no trabalho, em algum apostolado, em alguma pastoral. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que me tira do pecado, que tira o pecado da minha vida, que tira o pecado dos meus pensamentos, que tira o pecado das minhas escolhas. Segunda coisa, ser seta que aponta Jesus. Mas, além daquela primeira coisa, além da segunda, podemos e devemos colher de São João Batista, do Evangelho de hoje, o terceiro ponto. O terceiro ponto é testemunhar a divindade de Jesus com a nossa resposta de santidade. Ninguém nasceu pronto, nasceu para corresponder a Jesus, nasceu para corresponder a um chamado. Ele nos chama a ser santos, então é neste mundo que nós vamos aprender a corresponder, a respondê-lo, a dar os passos, a manter aquilo que Ele me chamou a ser. Se Ele me chamou e me criou para ser santo, para a santidade,
tudo que eu escolher neste mundo deve procurar manter isto, testemunhar a divindade de Jesus com a minha vida de santidade. O que você tem escolhido? Testemunha a divindade de Jesus? Ou faz com que o Cristo se envergonhe? As pessoas olham para você, veem a santidade de Deus, ou falam, olha, esse Deus que ele segue não está servindo para muita coisa não. A vida está pior do que antes. E aí? Qual será o olhar? Será que ao olhar vai ver o segundo ponto? É seta que aponta para o céu? Ou será que aponta para outro ponto? Outro lugar? Aponta para cima, aponta para baixo? Que tipo de seta você é? Uma pergunta que eu não tenho resposta, você que responde para você mesmo. Assim, eu vi e dou testemunho, disse João Batista, este é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho. Eu vi e dou testemunho. Vamos repetir essa parte? Eu vi. A terceira coisa, testemunhar com sua vida de santidade. Por isso você pode dizer assim como João Batista durante sua existência. Eu vi e dou testemunho. Eu vi o Senhor. Eu vi Deus, e é Ele quem me transforma, é Ele quem me direciona, é Ele quem me conduz. Sobre João Batista, na missa de ontem, você viu que ele primeiro fez diversas afirmações sobre o que ele não era, mas para dar ênfase ao que ele era. Ele é a voz que está a serviço da palavra. A palavra é Jesus. João Batista é a voz. Quando perguntaram para João Batista, você é o Messias? Ele disse, não sou. É um profeta? Não. Então, vários nãos João Batista deu. Então, ele precisou dizer o que ele não era, foi a realidade da missa de ontem, para afirmar o que ele era. E na homilia com os jovens que foram para o acampamento radical hoje, que estão aqui na fazenda, está acontecendo a missa lá com eles também, nós refletimos sobre o que eles não eram. Então, o que você não é? Ou de quem você não é? Primeiro, do início já falamos que você é de Jesus. Mas de quem você não é, para afirmar o que você é? Você não é do pecado, você não é do demônio, você não é das realidades deste mundo inventado pelo homem, o mundo dos vícios. Você não é. E o que você é? Filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, chamado à santidade, chamado a imitar as virtudes de Jesus. Tudo isso você é. Mas para dizer o que você é, você precisa fazer afirmações a respeito do que você não é. Nós precisamos fazer afirmações a respeito do que nós não somos. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Não fomos criados para realidades baixas, mesquinhas. Fomos criados para realidades elevadas. O Cristo se encarnou, desceu para nos elevar, assumiu a nossa carne, a nossa humanidade, para elevar essa carne, essa humanidade para o céu, não para que você, gostei muito daqui, vou ficar. Imagina se o Cristo tivesse se encarnado e desistisse, eu quero viver eternamente, eu sou Deus mesmo, gostei desse mundo, vou ficar por aqui. Não foi, né? Ele se encarnou, mas ele se elevou. Não esqueça que o Cristo se elevou, para recordar que ele veio para que a sua humanidade seja elevada para ele, seja elevada para o céu, seja elevada para a vida, seja elevada para a glória. Já vimos 3 pontos até aqui, já vimos 3 coisas, 3 realidades. Agora vamos para o 4º ponto, ou a 4ª coisa, que tiramos da primeira leitura, dessa primeira carta de São João. A 4ª coisa que precisamos é cultivar as virtudes de quem é filho de Deus, porque essa é a nossa identidade mais profunda, né? Ser em Jesus. E somos filhos. No Filho
então cultivar as virtudes de quem é filho de Deus. Assim diz o versículo de 2 ao 6, do 2º ao 6. Desde já somos filhos de Deus. Isso você precisa ser. Então, cultivar as virtudes de filhos. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu nem o conheceu. Então, toda vez que eu escolho deliberadamente caminhar no pecado, que eu decido não mais lutar, que eu decido não mais procurar o sacramento da confissão, eu estou demonstrando que eu não conheci Jesus. Eu estou dizendo com os meus atos que eu não vivo a revolução Jesus. E nós começamos esta homilia afirmando: eu vivo a revolução Jesus. Você afirmou que vive. Se vive, então nós precisamos abandonar a iniquidade e escolher as virtudes. Como viver as virtudes? Que tipo de virtude? A primeira coisa, para viver a virtude, ao ler os evangelhos, ao se deparar com a figura de Jesus, é imitá-lo. Imitar Jesus, imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Imite Jesus. Com certeza você não terá nenhuma atitude de vício, nenhuma atitude de pecado. Qual é a sua escolha fundamental? A sua escolha fundamental é permanecer em Jesus. A sua escolha fundamental deve ser manter a sua identidade. Você é de quem? Eu sou de Jesus. Assim nós precisamos seguir, precisamos caminhar. Então tome cuidado com o que você escuta, porque aquilo que você escuta gera influência sobre você. Aquilo que você escuta te influencia. São muitas opiniões, muito acho isso, acho aquilo, que nós atualmente vemos. E a verdade é só uma. A verdade é Jesus Cristo. Então hoje é muito comum você encontrar com pessoas que têm alguma página, algum canal no YouTube, por exemplo, que ensina coisas boas, mas nem todos os YouTubers. É muita opinião, muito eu acho, vai por aqui. Aí você vê aquelas pessoas que têm milhões de acessos, 15 milhões ou até mais. São essas as referências? O que um rapazinho que não sabe de nada, que não entende de nada, diz no YouTube é referência para a sua vida? É referência para as suas escolhas? Não, porque a única referência verdadeira é Jesus Cristo, a não ser que estes estejam falando, tendo como base Jesus Cristo. Aí sim você precisa seguir, aí sim você precisa obedecer. Está escutando muito mimimi, muita coisinha, muito o inverso do que é a revolução Jesus. Se a revolução Jesus é a revolução da vida, você vai ouvir lá o contrário. O que você escuta te influencia. O que você tem escutado no seu celular? Muitas pessoas acompanham agora esta homilia por um aplicativo. O celular, põe o fone, está escutando com o computador ligado ali. Abriu o mesmo YouTube que eu falei há pouco e ali está assistindo a canção nova. Ouvindo a palavra de Deus por minha voz que está a serviço. Como a voz de João Batista estava a serviço. Mas o que você tem escutado? Pare para pensar, pare para refletir.
Pare para imaginar que tipo de influência o que você escuta gerou ou está gerando sobre você nos dias de hoje. E tente dar passos para não permanecer em vícios, em eu acho isso, eu acho aquilo, cheio de achismos, e foge da verdade. Cuidado, muito cuidado com o que você escuta ao refletir sobre este quarto ponto, esta quarta coisa, que é cultivar as virtudes. O que nós podemos fazer para combater isso? Podemos procurar escutar mais a palavra de Deus para sermos mais influenciados por ela. Escute a palavra de Deus, escute pessoas que estão falando sobre a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, seja influenciado pela palavra de Deus, não por qualquer palavra, não por qualquer opinião, não por qualquer best-seller, uma coisa assim, mas por Jesus e por sua palavra e por sua presença. Então, escutando a palavra de Deus, você vai crescer em virtude. Ao ficar ouvindo só opinião, você vai crescer no vício. E quando você achar que está crescendo em autonomia, na verdade, não tem nada de autonomia, não tem nada de liberdade. Está se aprisionando e achando que é livre. Na verdade, é um auto-engano profundo e consciente. Nós podemos mudar isso. Espero que você esteja disposto a mudar isso. Porque se você ouve muito sobre sensualidade, você será influenciado para a sensualidade. Para a sensualidade na linguagem, para a sensualidade na maneira de vestir, para a sensualidade na maneira de olhar. Se você escuta ou ouve muito palavra que expressa besteira, então você será influenciado por besteiras. Aquelas palavras de duplo sentido, no sentido pejorativo. Sobre a sexualidade, por exemplo. Então você vai ficar com essa mentalidade poluída, viciada. Então, tome cuidado. Também, se você escuta muitas opiniões de quem fala, mas não sabe nada, você será influenciado a não saber nada. Vai ter muita informação, mas nada de formação. Informações picadas, que se a gente questionar a fonte, você não vai saber. Eu vi em algum lugar, mas que lugar? Quem falou isso? Tal? Não, mas é isso sim. É isso mesmo. É contra de algumas coisas, mas nem sabe por que é contra, ou é a favor disso. A favor dos direitos, alguma coisa. Cabeça vazia. Falta de reflexão, falta de formação. Falta de alimento sólido. Triste, hein? Então, isso não é crescer em virtudes. E o convite que o Evangelho nos faz é para crescermos em virtude, porque o que nos aguarda é muito mais que tudo isso, como encontramos na segunda carta, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, dizendo sobre um texto de Isaías, ele diz sobre o que nos espera, sobre o que os espera aqueles que viveram estes 4 pontos, que correspondem a estes 4 pontos. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração humano jamais imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas que os olhos não viram. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu peço você agora a colocar suas mãos por um instante nos seus olhos. Coisas que os olhos não viram. Coisas que os olhos não viram. Coisas superiores, elevadas, as realidades divinas, sobrenaturais, do Espírito, não da carne, de vida eterna, não da vida neste mundo apenas. Coisas que os olhos não viram, agora nos ouvidos. Nem os ouvidos ouviram. Quanta besteira você tem ouvido? Quantas vezes você tem
escutado a youtubers e esquece Jesus, não escuta Jesus, a palavra de Jesus, a palavra da vida, a única que pode te dar a salvação. Nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano, põe a mão no coração agora, nem o seu coração imaginou, jamais imaginou, jamais você imaginou os bens que Deus tem preparado para você, porque Ele te ama. Então agora você pode olhar aqui para o Padre. Isso Deus preparou para você. Os filhos de Deus fogem dos vícios e procuram uma vida sóbria, movida pelo Espírito. Uma vida sóbria, movida pelo Espírito. Aqui nós podemos recordar as virtudes que nós precisamos crescer. Em primeiro lugar, as teologais, crescer na fé, crescer na esperança e crescer na... Qual é a terceira? Caridade. Então lá, fé, esperança e caridade. Nós precisamos crescer nas virtudes teologais. Até me confundiram aqui, teologais. Mas também naquelas virtudes, as 4 principais virtudes humanas. Crescer na prudência. Podemos abrir o nosso coração para que a prudência aumente em nós, na justiça, na fortaleza. Fortaleza que é aquele empenho constante, aquela força contínua em viver o bem. Manter a constância na procura do bem. Prudência, justiça, que é dar ao outro o que é devido. Fortaleza e temperança. O que é uma vida de temperança? Uma vida sóbria, em equilíbrio, uma vida equilibrada. Também essas virtudes nós precisamos recordar. Por mais que não trabalhemos elas aqui, ponto por ponto, mas pelo menos vou mencionar para que vocês procurem depois no Catecismo da Igreja Católica. O padre falou de crescer nas virtudes. Mas que virtudes? Imitar Jesus. Ótimo. Então, primeiro ponto, se imitar Jesus já está ótimo. Mas além de imitar Jesus, pega o Catecismo da Igreja Católica e leia sobre as virtudes. Cresça nas virtudes. Cresça na vontade de Deus. Cresça no amor a Deus, no desejo de permanecer com Ele. Celebrando hoje o Santíssimo Nome de Jesus, clamemos para que este nome presença nos conduza. Para que este nome presença, que é uma pessoa, nos direcione. Para que este nome presença nos salve e nos restaure. Não podemos fazer escolhas diferentes dessa. Então, antes de rezarmos, respondendo a Deus com nossa oração, a todo esse pedido que Ele nos fez nessa homilia, com essas dicas copiadas de São João Batista, antes vamos só recordar as 4 coisas que nós precisamos imitar da vida de João Batista. Primeira coisa, permitir que Jesus se aproxime. Vamos repetir? Segunda coisa, ser seta que aponta Jesus. Terceira coisa, testemunhar a divindade de Jesus com uma vida de santidade. E a quarta coisa, cultivar as virtudes, porque eu sou filho de Deus. Agora eu quero ver se vocês gravaram mesmo. Se vão passar na prova. Primeira coisa, permitir. Isso, dei uma boa cola. Primeira coisa. Segunda coisa, ser seta que aponta Jesus. Parabéns. Segunda coisa. A terceira coisa, testemunhar a divindade de Jesus com uma vida de santidade. A terceira coisa. A quarta eu não vou dar cola. Qual é a quarta coisa? Cultivar as virtudes. Parabéns, a senhora respondeu
na lata. Qual é a quarta coisa? Cultivar uma vida de virtudes. Então, permitir que Jesus se aproxime, ser seta que aponta Jesus, testemunhar a divindade de Jesus com a minha vida de santidade, corresponder a Ele e cultivar as virtudes, porque sou filho de Deus. Eu te convido a responder a isso rezando. Fique em pé, nesta quinta-feira, com a ajuda do Ministério Amor e Adoração, que aqui está presente com a nova formação. Nós vamos rezar a partir destes pontos, rezar permitindo que Jesus nos direcione, que Jesus nos conduza. Vá dizendo já para Jesus, solte sua voz da maneira que você consegue, dizendo: Jesus, eu quero aprender a viver estes passos que eu ouvi nesta homilia, a partir do quarto passo, cultivar as virtudes. Eu quero permitir que você se aproxime de mim. Eu quero ser neste mundo uma seta que aponta a sua presença, que aponta ao céu, que aponta o amor, que aponta a misericórdia. Eu quero, Senhor, eu quero testemunhar a sua divindade e presença com a minha vida de santidade. Então, Senhor, ilumina-me para que assim eu viva. Cantemos desejando e permitindo que a transformação aconteça em nós. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, porque escravo eu fui, hoje eu sou, e hoje eu sou mais livre aos seus pés. Sentido na vida eu encontrei, sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, agora eu posso declarar. Cante sua liberdade. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Em tribulações nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor chegou. Hoje livres, tenho sede da tua graça, tenho sede da tua graça cada dia. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor chegou. Hoje livre sou, E vamos repetindo: hoje livre sou. hoje livre sou. Com toda a força do seu coração, cante a sua liberdade em Jesus. Livre sou. Esta é a verdadeira revolução, Jesus. Esta é a verdadeira autonomia. Ter a identidade forjada por Jesus. Ter a identidade formada segundo as virtudes, a presença, o nome de Jesus. Isso é ser livre. Livre sou. Hoje livre.
teu Espírito, Senhor, paira neste lugar, na tua assembleia, sobre os teus filhos, e envolve os pensamentos, os sentimentos, os corações. É a efusão do Espírito que transforma inteiramente a sua vida, que transforma e direciona a sua resposta a Deus, que te direciona e te traz de volta para a santidade. O teu Espírito está aqui, Senhor. O teu Espírito age. O teu Espírito transforma. O teu Espírito batiza. O teu Espírito faz novas todas as coisas. Realiza a novidade da sua presença, Senhor, na vida dos teus jovens, na vida das crianças, na vida dos teus adultos, dos anciãos. Vem, Espírito, vem, Paráclito, vem, Consolador, vem, Espírito, vem, brisa suave, vem, Pai dos pobres, vem sobre nós, vem, Espírito, Espírito da vida, Senhor que dá a vida, Senhor que dá a vida, Espírito Criador, cria-nos em Ti, cria-nos na Tua presença. Vem, Espírito Criador, vem, Creator, paira, como pairou sobre as águas da criação, paira sobre os Teus filhos que se encontram em caos, que se encontram caóticos, na desordem, e restaura por Sua presença, restaura com a Tua graça, restaura com o Teu sopro. Hoje livre sou, somos livres em Ti, Senhor. Hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, o meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, nem jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.